Nesse vídeo eu vou contar a história desde o primeiro até o último Gol GTI. Estou eu aqui devidamente trajado, camiseta do Gol GTI, para quê? Para contar a história do Gol GTI. Para contar a história do Gol GTI, eu vou voltar um pouquinho antes, vou voltar em 1980. Em 1980, o que acontece? A Volkswagen ela fazia sucesso demais na indústria automobilística com o Fusca. O Fusca era paixão nacional, sempre foi uma paixão nacional, era um carro que vendia demais, era um carro realmente que agradava todos os públicos. E a Volkswagen em 1980 foi quando ela lançou o primeiro Gol. O que aconteceu? Com o lançamento do Gol, o primeiro Gol foi lançado com o motor 1300 do Fusca, um motor refrigerado a ar, e foi um carro muito rejeitado no mercado. As revistas de época que analisavam os carros acabaram com o Gol. Era um carro totalmente... A credibilidade da Volkswagen caiu muito com o lançamento do Gol, porque era um carro muito ruim. As revistas diziam que ele era muito duro e que era muito ruim para andar. Dizia até que era um carro perigoso para você fazer ultrapassagem, de tão ruim que era. E as vendas caíram demais. E até a Brasília ia terminar, ela ia lançar até 79, porque quando lançasse o Gol ia parar de fabricar a Brasília. A Volkswagen continuou ainda fabricando algumas Brasílias porque o Gol foi um fiasco total. E com o passar dos anos, isso afetou até o mercado nacional. Para você ter uma ideia, a Volkswagen quando lançou o Gol, que não vendeu quase nada, vendeu muito pouco, comparado à quantidade que vendia de Fuscas. Pra você ter uma ideia, o mercado, a Volkswagen mandou mais de, se não me engano, 3 mil funcionários embora da fábrica. Isso mexeu muito com o mercado nacional de carros, porque as pessoas estavam segurando para comprar carros, porque as pessoas falaram assim, caramba, o que está acontecendo? Está acontecendo isso com a Volkswagen, que é referência no Brasil, afetou todo o mercado. As outras montadoras também caíram as vendas, só para você ter uma ideia. E com o passar dos anos, a Volkswagen começou a lançar outros modelos de Gol. Só que não caía muito no gosto do público. As pessoas, os críticos sempre batiam em cima, às vezes melhorava um pouco, mas ainda não tinha aquela identidade como tinha o Fusca. Foi então que a Volkswagen resolveu investir realmente de verdade, onde que ela chegou num ponto que ela falou, ou a gente investe uma grana, ou senão às vezes cada vez vão cair mais. E ela falou que a gente precisa do Gol porque o Gol é o nosso carro de entrada. Eles acreditavam muito no Gol. Foi onde que em 84 eles importaram os bancos Recaro, que até hoje são bancos top de linha, e trouxeram os bancos Recaro importados. Deu uma reformulada no Gol, realmente mudou muita coisa nele de acabamento, deu um up no Gol, que em 84 foi lançado o Gol GT. Não só a parte externa do carro, que mudou muito, o carro ficou com um visual muito bacana. Inclusive o Gol GT foi baseado no Golf GTI que existia fora do Brasil. A Volkswagen usou esse conceito para lançar o Gol GT, ela usou como referência o Golf GTI. Tanto que se você pegar o Golf GTI da época com o Gol GT, ele era muito parecido. Não só de parte de acabamento, o Gol GT, um dos maiores diferenciais dele foi o motor 1.8. Era um motor 1.8 com comando de válvula do próprio Golf. E era um carro que foi, na época, na época a Volkswagen anunciou com 99 cavalos, mas todo mundo dizia na época que ele tinha muito mais de 99 cavalos. A Volkswagen anunciou que tinha 99 para pagar menos impostos, etc. e tal. E foi o Gol GT que trouxe realmente a Volkswagen de volta para o mercado, que estava numa decadência com o lançamento do Gol GT. A imprensa realmente a Volkswagen foi muito elogiado pela imprensa, muito elogiado pelo projeto, foi um carro totalmente diferenciado, que trouxe a Volkswagen de volta para o mercado. E aí, conforme o tempo foi passando, em 87, a Volkswagen lançou o Gol GTS, também que deu uma reformulada, deu uma mudada, deu mais uma encorpada no Gol, e ele ficou ainda mais bonito, seguindo o padrão esportivo. Mas uma das coisas mais épicas que aconteceu na Volkswagen foi em 88, no final de 88, onde a Volkswagen
divulga e faz o lançamento do Gol GTI, que foi um marco na indústria brasileira. Realmente foi algo extraordinário, foi um dos maiores marcos que existiu na indústria brasileira, foi o lançamento do Gol GTI. O Gol GTI foi o primeiro carro nacional com injeção eletrônica e era uma injeção importada. Naquela época as importações eram muito limitadas, então a Volkswagen entrou num acordo com o governo e ela podia importar por ano 2.000 unidades. Então ela importou 2.000 injeções eletrônicas naquele ano e ela produziu apenas 2.000 Gol GTI. Então era um carro que ficou muito limitado por quantidade e foi um sucesso de vendas. O carro realmente, para você ter uma ideia, o GTS, que ainda continuou, o GTS continuou na linha, mesmo depois de lançar o GTI, o GTS continuou, só que o GTI chegava a custar mais de 56% mais caro do que o GTS. E o GTI, em partes, também vinha com o banco recaro, tinha algumas diferenças que eu não vou especificar muito aqui. Tem algumas outras diferenças, parte de acabamento externa, mas a principal diferença era o motor 2.0, que foi apelidado aí de AP2000, que era realmente que o carro tinha um desempenho incrível e o carro saiu realmente foi destaque no Brasil e foi um marco realmente para a indústria brasileira, não só pela injeção eletrônica, mas também pelo que o carro representou. Quem viveu nessa época sabe. Para se ter uma ideia, se a gente fosse fazer um comparativo entre valores de 1988 com os valores de hoje, a gente fosse fazer uma base, um GTI hoje custaria em torno de R$150 mil, para você ter uma ideia. Então, o GTI na época era algo que tinha de mais cobiçado e, além de tudo, também por ser apenas 2.000 unidades, era muito limitado. E em 88, modelo 89, ele saiu no final de 88, que foi o seu lançamento com o modelo 89, ele vinha apenas na cor azul Mônaco. Era uma cor única que o GTI vinha, e depois, com o passar dos anos, foram vindo outras cores. E em 91, se eu não me engano, que teve algumas mudanças na frente dele, que a gente chama do chinesinho, que teve algumas modificações ali no farol, na seta. E aí vieram outras cores do Gol GTI, como cinza Nimbus, vermelho colorado, depois veio o amarelo Sunny, que é uma das cores mais incríveis. E aí o GTI na época que foi lançado com acho que é Silverstone, que chama a roda dele, que a gente conhece como pingo d'água, foi lançado naquela época, e depois vieram outras cores em outros anos, veio com a Orbital, veio com o BBS, enfim, teve algumas mudanças aí. Em 94, no final de 94, a Volkswagen anuncia o lançamento de um novo modelo de Gol, que foi realmente totalmente diferente, porque a Volkswagen vinha numa linha de carros com linhas quadradas, e aí ela anuncia o lançamento de um Gol que foi apelidado de Gol Bola, que também é chamado de Gol AB9, projeto AB9. E aí a Volkswagen faz o lançamento no final de 94, 95 para 95, e lança a versão GTI também. E a versão GTI foi um carro realmente totalmente diferente do Gol Quadrado, apesar de não fazer o mesmo barulho no mercado que o Gol Quadrado fez, mas o Gol Bola realmente foi um Gol totalmente diferenciado pelas linhas, pela aerodinâmica que ele tinha. Era um carro totalmente diferente, e em especial o GTI Bola, ele vinha com algo especial, com algumas características especiais. Na traseira a gente tinha luz de neblina no para-choque traseiro, a gente tinha o que a gente chamava de kit aero, que a gente chama de kit aero, que é o aerofólio com brake light, e os spoilers laterais, que são muito bem acoplados ao carro, realmente combina muito com a aerodinâmica do carro. A gente tinha também as lanternas traseiras com a borda fumê. Na frente a gente tem faróis de neblinas, a grade da cor do carro, o emblema GTI grande, e os faróis que tiveram um destaque muito incrível, que o GTI quadrado ele tinha os faróis de milhas no centro do carro, perto da grade ali. E o GTI Bola veio com um projeto muito bacana, que ele pegou o farol de milha e acoplou no farol, e ficou aí o que a gente chama de farol duplo foco, que realmente foi dupla parábola, alguns chamam, que foi um farol realmente que ficou sensacional. Todo mundo que tem um Gol Bola
quer ter um farol desse, porque é um farol que realmente dá um destaque no carro. Então, na parte, o GTI também bola, continuava com o motor 2.0, 2000, 8 válvulas. Na parte interna também com os bancos recaros, só que reestilizados, os bancos eles tinham os desenhos diferentes. Veio com o clássico painel de fundo branco, que é um dos destaques do carro, painel de fundo branco, marcando 240. Enfim, era um design totalmente diferente. E aí, em 95, a Chevrolet lançou o Corsa GSI, que era um esportivo apimentado aí, e para concorrer diretamente com o GTI 8 válvulas. E o GSI era um projetinho muito avançado para a época. O GSI tinha um motor importado, se não me engano, 1.6, 16 válvulas, alguma coisa assim. E era um motor totalmente importado. Era um motor, o carro andava demais, o carro era bem maneiro e esse motor deixava o carro muito agressivo. E ele andava mais que o GTI 8 válvulas. Isso acabou que a Volkswagen não gostou muito disso. E a Volkswagen foi lá e trouxe um projeto realmente inovador também. A Volkswagen ainda em 95 lançou o Gol GTI 16 válvulas, que foi também um projeto muito avançado para a época. Era um motor 16 válvulas com o cabeçote do Golf, o câmbio do Audi, e o carro tinha algumas diferenças do 8 válvula. Além de passar de 122 cavalos para 146 cavalos, que era uma diferença muito grande de potência, o carro também tinha algumas coisas diferenciadas. O carro vinha com ABS, freio a disco nas 4 rodas e também vinha com airbag. Então o carro era realmente um projeto bem diferenciado para a época e foi um grande destaque. Também o GTI 16 válvulas, que é o que muita gente conhece pelo a bolha no capô. Pelo cabeçote do carro era muito alto, então realmente precisou fazer uma ondulação no capô para que o capô baixasse. E aí é um destaque do carro. Em 97 também foi lançada a Paraty GTI, que foi um carro sensacional também. E em 99 a Volkswagen lançou o GTI 4 portas, que é um carro extremamente raro, raríssimo. Em 2000 a Volkswagen lançou o Gol Geração 3 e aí realmente foi praticamente o fim da linha Gol GTI, porque o Gol G3 de 2000, a Volkswagen realmente fez uma das piores coisas que, para você ter uma ideia, o Gol Geração 3, quando você ia comprar ele, era tudo opcional. Então você podia comprar um Gol 1.0 com os opcionais do GTI. Então o GTI ficou muito... Tanto que se você olhar um Gol GTI G3, a única coisa que diferencia de um outro modelo é os emblemas GTI. Apesar de ter um motor 16 válvulas, apesar de ter um motor 2.0 16 válvulas, que é o mesmo do geração 2, a parte externa do carro, interna, você praticamente quase não tem diferença de um Gol geração, de um outro modelo. Se você olhar por fora, um Gol GTI G3, a única diferença são os emblemas. Então assim, a Volkswagen foi aí realmente que a Volkswagen acabou com a linha GTI. Infelizmente a gente passou de 2000 para cá. A gente teve em 2017 um protótipo aí que foi o Gol GT, se eu não me engano foi em 2017. O Gol GT ficou um carro até bacana, mas que também não passou de um protótipo aí, participou até de alguns eventos, mas realmente não saiu para venda. A gente que gosta, né, dessa versão de carro esportivo, é uma pena de 2000 para cá a Volkswagen não ter lançado um Gol GTI, ter continuado essa história tão bacana que foi a linha GTI para quem é apaixonado por carro e carros esportivos. Então é isso, pessoal, essa foi a história aí do Gol GTI para quem não conhecia, tá bom? Se você é novo aqui, não é inscrito no canal, já se inscreve, tá? Para você não perder os próximos vídeos, beleza? Deixa seu like aí se você gostou desse vídeo, compartilha com seu amigo. Deixa seu comentário aí o que você achou do vídeo, se você tem alguma dúvida, beleza? Pode mandar aí se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão também. Manda pra gente aí, comenta o que você achou do vídeo, tá bom? Tudo de bom pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima.